Bom dia, professor Benedito. Bom dia, colegas. Olá, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? E nós vamos dar início daqui a pouco, professor Benedito. Eu sou Carmen Novaes, eu coordeno atualmente a nossa especializada da criança e adolescente aqui da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Essa nossa primeira reunião temática, né, nós teremos outras ao longo de 2025 e 2026, e o nosso objetivo é mesmo estudar, nos aprimorarmos nas questões afetas à criança e adolescente, e sua presença é uma grande honra para a gente, uma grande oportunidade de aprendizado. Nós teremos alguns colegas presenciais, eles não são muitos. Nós teremos também a participação online, porque aqui na Bahia nós temos, por característica, alguns poucos e algumas poucas colegas que atuam de forma especializada. Os colegas e as colegas que estão no interior, eles costumam cumular com outras varas, assim como o juízo aqui no estado da Bahia, nós não temos muitos especializados. Então, eles cumulam ou com crime, ou com vara civil e de família. Aqui presente, eu vou chamar a colega, doutora Hélia Barbosa, nossa referência institucional, nossa decana aqui na criança e adolescente. Ela vai fazer parte visualmente aqui da nossa mesa, viu? Eu gostaria de chamar a colega Hélia Barbosa. Muito bem. Uma velha conhecida, guerreira, lutadora. E nós lhe damos as boas-vindas às colegas que já se fazem presente aqui, ao colega, e as presenças vão chegando online, virtualmente, à medida também que os colegas forem se liberando das suas audiências ou dos seus atendimentos. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Olha, queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, não é? É um prazer estar dialogando aqui com a Defensoria Pública, não é? Que esse órgão que a gente reputa de primeira linha de alianças, né, que é o movimento de defesa dos direitos da criança pode fazer, o nosso centro. Aqui é a proteção, né, a defensoria tem um papel importante, sobretudo agora também, né, avançando, né, expandindo o papel da defensoria, o tema da prestação dos serviços à vítima de violência, às vítimas de violência, né, que foi trazido pela resolução 299 do CNJ. Então, nós estamos querendo muito apoiar, né, a gente já tinha um grande trabalho em conjunto em relação também à defesa do adolescente em conflito com a lei, né? E então acho que nesse mundo, como você disse, doutora Carmen, de que nós não temos muitas especializadas, né? Infelizmente, no Brasil, também a polícia, nós temos mais ou menos, em 5.400 municípios, quem investiga os crimes contra a criança e adolescente são as polícias comuns, não é? Quem processa tramita os processos jurídicos também são juízes e promotores da área criminal. Então, contar com a defesa especializada para as vítimas de violência é um grande passo na construção dessa proteção integral de criança e adolescente. Queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês e uma alegria estar revendo Hélia Barbosa.
não é que a gente tem uma jornada de trabalho conjunto aqui de vários anos e é sempre uma alegria e buscar essa energia criativa e persistente que a Hélia tem. Um abraço para vocês, vai estar um prazer aqui seguir com essa reunião. Que ótimo. Eu gostaria de convidar para também nos acompanhar algumas referências institucionais. Nós temos a presença interdisciplinar dentro da nossa instituição, e aqui presente conosco estão as coordenadoras da especializada de Fazenda Pública e a especializada de Família. Os temas são muito transversais, né? E por isso essa reunião temática faz essa interdisciplinariedade. Então, eu gostaria de chamar a colega doutora Marta Lisiane e a colega doutora Mariana Araújo para acompanharem também a nossa reunião. E também a nossa presença articuladora desta reunião, que é Helena Oliveira, representante do nosso escritório Unicef, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, é a maravilhosa. Venha conosco. Nós vamos, aos poucos, indicando um pouco mais dessa multidisciplinariedade da Defensoria Pública para essa nossa primeira reunião temática. Quando o senhor já estiver disponível para iniciar a palestra, é só nos sinalizar. Isso, então aqui, estou pronto aqui, eu vou projetar aqui, né? E hoje, por solicitação aí, eu queria, nessa oportunidade, cumprimentar também aqui a Helena, não é, que é minha colega aqui do Unicef. Além disso, tem uma trajetória histórica na defesa dos direitos da criança. Queria também cumprimentar as duas novas integrantes desse dispositivo, não é, e dizer que eu pensei aqui, ao falar sobre o ECA e os 35 anos do ECA e o enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, eu pensei também de fazer um pequeno resgate histórico aqui, porque tem novas gerações de profissionais, não é? E eu gosto sempre de recuperar uma parte da história, porque eu acho que o que nós estamos também precisando hoje, com todos os desafios que nós estamos enfrentando, né, na garantia dos direitos da criança, por muitos anos a gente nós estamos numa trincheira no Congresso Nacional para não refluir direitos, não é? Para não ser retirados direitos. Então, eu acho que resgatar esse momento de fabricação, né, dos direitos aqui é importante para a gente dar uma reenergizada e continuar a nossa defesa intransigente dos direitos da criança e adolescente. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha, nós estamos falando de 35 anos do ECA, não é? E eu queria dizer, e muitos de vocês sabem, alguns acompanharam a minha trajetória, sabem que eu tive o privilégio de participar deste grupo de redação, né? E até agora eu estou envolvido no projeto aqui também pela UNB, de resgate um pouco da memória legislativa do ECA, né? E vi coisas curiosas, porque projetos relacionados aos direitos da criança foram aparecendo um pouco antes do Código de Menores de 1979, mas esses projetos eram sempre rejeitados pela Câmara, não é? Então, foi um momento novo, depois dos anos 80, com a Constituinte, que a gente criou essa possibilidade de incorporar aqui na legislação brasileira uma luta que já vinha de um século, praticamente, em nível internacional. Vou passar aqui. O que foi essa confluência histórica que permitiu que o ECA
o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse proposto e aprovado, né? O século da universalização dos direitos da criança, eu vou voltar nisso rapidamente, uma crítica acadêmica e ativista, né, de um século de intervenções do Estado, numa linha caritativa, filantrópica, numa linha de bem-estar do menor, mas numa linha correcional repressiva. A construção dos novos movimentos sociais, em especial o movimento de defesa dos direitos da criança. Então, você vê que a gente tem uma construção desse movimento, né, mais ou menos marcada do ano de 1981 a 1998. Né? E a redemocratização do país, o processo constituinte, a nova legislatura. Então, foram uma conjunção de fatores que permitiram que o Estatuto fosse proposto, né? Mas a história, ela começou antes, e eu vou passar rapidamente aqui. Os historiadores fazem, não é? Os historiadores fazem uma classificação dos períodos históricos para um conjunto de leis, políticas, modos de criar crianças. E esses modos são classificados em 3 grandes períodos, não é? Esse primeiro foi a soberania paterna associada ao caritativismo religioso, né? Esse processo perdurou basicamente do Brasil colônia até meados de 1800. Nesse processo, a criança filha era propriedade dos pais, importante porque era correia de transmissão da propriedade, força de trabalho. As profissões, os casamentos eram escolhidos, né? E a mãe tinha pouco poder sobre as crianças, né? E as mães vão ficando com mais poder sobre as crianças a partir desse modo de governar aqui, que foi o segundo, o bem-estar das crianças, e ligado ao filantropismo religioso, né? Então, aqui que aí, não é, o Estado começa a interferir na criação de crianças e adolescentes. Antes, educação não se falava, né, de tudo. O Estado começou a preocupar com o bem-estar das crianças, porque elas viraram o que também os historiadores chamam de um bem emocional, né? E por o fato do bem-estar da criança, em que pese que aqui era uma visão um pouco ambígua, porque o bem-estar aqui era da sociedade adulto e tinha aqui em curso o chamado capital humano, né? A ideia de investir na criança para ela não dar trabalho na vida adulta, né? Não era bem, ela é um objeto aqui, mas aqui as mães também começaram a ser considerado o ente emocional com mais poder e com mais cuidado de criança e adolescente, né? Isso que parecia uma boa conquista vai virar mais tarde um ônus para as mães, basicamente, a criação dos filhos, né? E o terceiro modo, esse terceiro modo aqui foi agregado por mim mesmo, porque os historiadores param nessa fase do bem-estar, né? Mas eu acrescentei aqui, depois do nosso estudo, o terceiro modo é o direito da criança associado à ação emancipatória, né? Esse foi emergente nos países industrializados, né, desde 1960, mas, né, como Brasil, mas chegou aqui no Brasil só a partir de 1990. O que foi importante daqui e por que essa história é importante? Porque aqui, do ponto de vista formal, as crianças, pela primeira vez na história da humanidade, adquiriram o direito de ter direitos, né? E começaram uma série de leis e políticas relacionadas ao direito. Nós podemos dizer que o Brasil hoje convive, e aí a Defensoria Pública vai conviver com dois estratos legislativos com 2 concepções diferentes. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, todos aqueles, a criança era vista pelas suas incapacidades, não é? Ele era incapaz de ter a maioridade, era incapaz de fazer isso, incapaz. E pelo ECA ele vem já nessa linha de serem sujeitos de direitos. Então,
E isso tem trazido alguns problemas, não é? Muitos problemas de conflito de concepções de criança. Bom, o Estatuto ele incorpora um século de conquista em favor dos direitos da criança, não é? Aqui a gente só lembrando, nós tivemos a Declaração de 1924, a primeira referência a direitos da criança no instrumento jurídico internacional. A Declaração dos Direitos de 1959, a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, não é? E o ECA foi possível pelo histórico de criação de um movimento em favor. Quando eu falo movimento aqui, não significa necessariamente sociedade civil, né? Nós tivemos, durante esse movimento, figuras importantes. Nós tivemos prefeitos, juízes, promotores, defensores públicos, né? Esse movimento ele foi feito por muito também de organizações, mas indivíduos. Nós passamos por uma fase de 1980 a 1984, por um projeto do Unicef, que chamou o Movimento das Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua. Era o Unicef, a Secretaria de Assistência Social e a FUNABEM. Esse período, então, começou o embrião de um novo movimento. De 1986 a 1990, teve a criação do Movimento Nacional de Meninos de Rua, né, e a articulação de redes como a Pastoral do Menor, a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, conectada à Frente Municipalista dos Prefeitos pela Infância. Então, foi um movimento amplo, emergente, naquela fase aqui, em que o país tinha uma nova abertura. E, finalmente, teve um momento importante, que foi criado o Fórum Nacional DCA. E por que esse fórum foi importante? Porque a elaboração do estatuto, do projeto que deu origem ao ECA, ele foi feito muito sobre, não com vários atores, mas muito no âmbito, no seio desse Fórum de Defesa dos Direitos da Criança, onde reuniram vários atores, né? Nós, para chegar no 227 e 228, nós realizamos duas grandes campanhas, né? E campanha Criança Esperança, Criança e Constituinte. Essa foi articulada por uma figura que está aqui até hoje, que nós temos o privilégio de conviver. Ele foi um dos, né? E está muito no movimento da primeira infância. Isso era o foco na criança de 0 a 6. Né? É o Vital de Donê. E a campanha que nós articulamos aqui mais fortemente, mas participamos da outra, foi a Criança Prioridade Nacional. Essas foram criadas. E que levou à inclusão dos artigos 227. Eu vou mostrar aqui algumas peças para vocês dessas campanhas que eu tirei aqui do meu arquivo e que agora elas devem ir para esse movimento, para essa memória dos direitos. Eu acho que a Hélia Barbosa pode também estar aí. Ela pode dar depoimentos muito contundentes dessa época. Olha, a gente tinha essa coisa, aí tinha as peças, e por acaso eu tive essa semana, numa homenagem lá em Forquilinha, foi terça-feira, e eu encontrei do lado do CEF, Helena, o Salvador Herência. E ele foi o artífice desse projeto de comunicação durante a Constituinte. E o Irã Castelo Branco, que era do Conselho Nacional de Propaganda, não é? Então, tinha uma campanha de mídia muito interessante, com figuras aqui, faça justiça, o primeiro passo está nas suas mãos, pegue o seu candidato de calças curtas, pergunte a ele o que ele tem a declarar por criança, falta 24 horas para a abertura, né? Durante esse tempo, mais de 800 crianças morrerão em todo o país. Então, essa campanha foi muito curiosa, porque ela reuniu os segmentos todos e tinha uma sinergia e uma convergência, né? E um momento de muita esperança, e nós íamos mesmo poder mudar as bases substanciais da sociedade brasileira. E o que a gente estava pleiteando? Que a Declaração Universal de 1959, que ela tivesse na Constituição brasileira, que ela fosse adotada, ratificada, de certa forma, porque vocês lembram aqui, as declarações
elas não são são objeto de reconhecimento dos países, mas elas não geram compromissos, né, obrigatórios. Sim, morais, políticos e éticos, sim. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, tem essa magnífica foto dessas 1.200.000 assinaturas que nós colhemos, e os meninos participaram muito ativamente desse processo todo, seja dizendo como é que era a realidade deles, o que eles sentiam dela, seja dizendo o que eles não gostavam, não é, da escola e de tudo, e sendo até no nível propositivo, mas a gente foi transformando isso daí num conjunto de proposituras. Né? Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu queria passar aqui um momento do Encontro Nacional de Meninos de Rua, de 1989, aqui em Brasília, mais de 800 crianças. Né? E eles vieram a Brasília para defender os direitos. Eu queria mostrar só um trechinho, quero ver se estou compartilhando o som aí. Está compartilhando o som? Eu vou dar umas adiantadas aqui, depois eu passo o link para vocês, que esse foi um desenvolvimento. Mas as imagens já estão tocando aqui nas memórias. Estão tocando, né? Eu queria dizer que foi um dos momentos mais incríveis que as crianças entraram e fizeram uma votação simbólica. Eu vou adiantar aqui um pouco. Agora está aparecendo o áudio. Ah, está aparecendo? Está ouvindo? Ainda não. Vai e volta. Mas assim, a gente está compreendendo bem mesmo sem o áudio. Tá bem. Aqui está a Benedita da Silva fazendo a saudação. Nelson Aguiar foi o autor do projeto. Isso. Benedita está falando que ela também já vendeu bala, né? Que ela tem uma alegria enorme de estar aqui. E aí, os meninos vão chamar alguém da delegação internacional para. Como a gente vê, nós crianças... Eu vou chamar alguém do Peru para falar, um adolescente. Aqui no Brasil, existe um pessoal... E aqui eu vou... Ops, desculpa. Acho que voltou aqui. Eu vou passar aqui um pouco. Eu vou passar aqui. Desculpa. Aqui eles estão fazendo a votação simbólica. Eu vou pegar exatamente o momento que eles votaram o ECA, peraí. Bom, aqui já estão comemorando, mas eu acho que aqui está o momento de votação. Então, eu não consigo ver esse trecho sem me arrepiar aqui, porque foi muito emocionante, um dos lobbies mais expressivos, né? Mas o que era essa emenda popular que nós fizemos, que praticamente deu origem ao 227, né? Aqui eu fiz um destaque: fica ratificada a Declaração Universal dos Direitos, né? Dar-se-á prioridade à criança nos orçamentos, as leis federais criarão os conselhos, né? Então tem toda aqui uma lógica de participação ativa. Bom, a partir daí, nós fizemos 3 iniciativas que se convergiram para dar origem ao grupo de redação do ECA. A primeira foi daquele fórum que estava ali, a segunda foi da coordenação da Curadoria de Menor do Estado de São Paulo, né, que estava fazendo uma proposta de revisão do Código de Menores, e se juntou a da assessoria jurídica. Essas 3 forças, né, deram origem ao projeto, e ele foi
ele foi apresentado primeiro, foi ao mesmo tempo nas duas casas, para ganhar a precedência. Ele foi apresentado ao deputado Nelson e a Benedita na Câmara, e também ao senador Ronan Tito no Senado, né? E ele gerou, então, depois ele andou com mais rapidez no Senado e chegou na Câmara como número 5.172, e que foi votado, que deu origem. Aqui tem uma versão daquela, como chama? Daquele computador matricial, né, que a gente tinha ainda, essa primeira versão assinada. Quer dizer, o ECA foi incorporando muitas leis, ele foi considerado uma expressão jurídica de um projeto. Na verdade, para nós, ele é considerado uma expressão jurídica de um projeto cidadão, né, de transformação cultural da criança cidadã. Mais do que uma lei, é um projeto que já existia e que foi consolidado no formato de lei. Ele é considerado um marco civilizatório, né, na forma de conceber e tratar as crianças, e foi uma força instituinte que esperou a reforma de pelo menos 15 diplomas legais. Agora, o Salvador Herência diz que acompanhou, que na verdade foram 21 diplomas legais de outros países latino-americanos, né? O que a gente fez muita questão, e que a Defensoria Pública faz parte, é que se criasse um mecanismo forte para tirar a lei do papel, né? A gente falava, não adianta nada ter leis no papel se elas não chegarem à realidade de crianças e adolescentes. E foram criados aí o chamado Sistema de Garantias de Direitos, né? Então, foram incorporados esses dois novos membros no Estado, que foram os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares, e foram especializadas, né, dentro do sistema de justiça, né, com a chegada das promotorias da infância e da juventude, das defensorias, né, foram criadas delegacias especializadas, em que pese hoje a gente só tenha cerca de 180 delegacias especializadas no país inteiro, né? As promotorias foram especializando os centros operacionais da infância e da juventude. A última vez que eu contei, já tem um tempo, tinha 796 núcleos especializados em infância e adolescência das defensorias públicas, né? E que isso já tem um tempinho que eu mapeei. Era 34,7% dos núcleos especializados da defensoria. Nós tínhamos 130 varas especializadas, imagina, de competência muito pouco, comparado com... Era mais ou menos de 3% a 5% as varas de competência exclusiva em infância e adolescência. No país ainda, aquela ideia da justiça especializada, ela chegou mais em algumas áreas do que outras, não é? Bom, eu falei já, hoje a gente tem duas legislações de duas épocas de entender e conceber crianças, uma baseada nas incapacidades e a outra na legislação, né? Vocês verem, as crianças participam dos conselhos, mas no caráter consultivo, né? A legislação ainda não permite que as crianças com menos de 18 anos possam fazer parte ativa dos conselhos de direitos. Agora, veja bem, a gente avançou muito em muitas áreas, e eu falar das 4 teses que tenho aqui, mas nós temos um fenômeno que a gente impactou muito pouco, e é o interesse de vocês aqui também neste encontro nosso. Violência contra criança e adolescente, particularmente o baixo impacto das ações de enfrentamento, né? A gente viu trabalho infantil reduzindo um pouco, presença de crianças reduzindo um pouco, mas a violência contra criança e adolescente, a gente nem sabe dizer o tamanho dela e nem se ela está aumentando ou está diminuindo. Mas quando você pega alguns indicadores, como esse que está aqui, né, esse foi um estudo, e Helena conhece bem esse estudo,
foi o estudo do o panorama da violência letal e sexual. Aqui são dados de 2021 e 2023, de 0 a 19 anos, colhidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de fontes policiais, não é? De fontes policiais. 164.199 vítimas de estupro de vulnerável. Então, aqui é uma quantidade endêmica, né, de violência contra a criança. E 15.101 vítimas de violência letais, de mortes violentas intencionais. Agora, veja bem a perversidade do que a gente viu. Parece, pelo que está indicando aí, as mortes violentas de adolescentes diminuiu um pouco, mas aumentou de 0 a 9 anos. Agora imagina aumento de violência letal, em geral, arma de fogo, de crianças muito pequenas no espaço doméstico, aumentou muito, né? Então você pergunta, o que está acontecendo com a mortalidade letal, né? Ela está indo para faixas etárias mais baixas, o que pode dizer? E agora eu fiz aqui 4 teses desses 35 anos do ECA, para a gente agrupar as nossas reflexões. E aí eu queria ver com vocês aqui se vocês ajudavam também montar esse quadro. A gente teve avanço substantivo na disseminação de uma cultura de direitos da criança e do adolescente, né, na proteção jurídica. O Instituto Alanda fez, por exemplo, os casos que teve apelo no sistema no ST, no Superior Tribunal Federal, e viu que, em relação à violência contra a criança, e viu que lá, quer dizer, é o estatuto que é a base, né? Então ela está legitimada, o estatuto é o regulador, né? Que está aplicado. Agora a gente teve avanços muito arrítmicos, desiguais na esfera de poder. O poder executivo, a gente teve avanços na criação de conselhos de direitos, conselhos tutelares, mas a gente, por mais que a gente tenha avançado a incluir crianças na escola, reduzir mortalidade infantil, melhorar os níveis de renda, a gente percebe que esses indicadores não estão universalizados ainda em nenhuma cidade. Né? Imagina cidades como Salvador, etc. Para vocês terem uma ideia, eu li recentemente uma pesquisa em São Paulo, que um morador das áreas nobres de São Paulo, comparado com os da periferia, tem chances de viver 28 anos, 30 anos a mais do que uma pessoa da periferia. Não é? Então, a gente tem arritmos aqui. Se a gente vai para o campo do parlamento, a gente teve momentos incríveis neste país, que os parlamentos eram organizados em frentes parlamentares. Hoje a gente vê muito essas frentes parlamentares muito reativas e entrincheiradas, não é? E agora falar do sistema de justiça, eu queria entrar aqui também com as defensorias públicas e tudo. O sistema de justiça avançou nessa especialização, mas avançou muito, muito pouco do desejado, né? As defensorias cresceram, para a gente ter uma ideia que a gente falou, a justiça especializada está 3 a 5%. Agora vem a parte mais difícil desse avanço todo e o limite dele. Quem julga, né, para quem está lidando com os crimes contra criança e adolescente, quem julga os crimes contra criança e adolescente não são as varas especializadas em infância e juventude, mas são as varas criminais, não é? E quando você chega para falar com as varas criminais, você tem certeza que o ECA está fazendo 35 anos? Você tem certeza que eles sabem o que é a proteção da criança? Ouviram falar, com certeza. É tanto que muitas vezes, quando você pergunta, eu perguntei a alguns promotores sobre criminais, sobre a proteção de crianças e adolescentes, né? Eles falaram, não, isso aqui é com o meu colega lá da proteção, né? Como é que a gente faz a defensoria pública, as varas criminais, como é que a gente pensa
sem abrir mão da defesa, né, do direito à defesa legal, né, do contraditório. Como é que a gente pensa na proteção da criança nesse contexto, né? Aqui tem um desafio grande para a gente conversar. Então, esses avanços são muito desiguais, né, e eles demonstram uma falta de coordenação. Depois, um baixo impacto dos investimentos realizados na proteção da violência. O que a gente percebe pelo último balanço que eu fiz aqui do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança, tem muitas ações sendo feitas, mas elas não seguem a uma estratégia. Cada ministério desenvolve uma ação aqui, quer dizer, está cada um para o lado, está faltando coordenação, não é? E aí eu sinto falta daqueles momentos que nós tivemos já de convergência em âmbito nacional de coordenação, né? E aí é preciso pensar um pouco e ouvir de vocês como as defensorias estão se coordenando também nessa garantia dos direitos, né? E a gente produziu muito baixo impacto, não é, em áreas como pobreza, e o estudo do Unicef, mais uma vez, sobre a pobreza multidimensional, mostrou que tem mais de 35 milhões de crianças no contexto de pobreza multidimensional. O racismo, a discriminação de gênero, essas questões são todas conectadas com a violência, ou elas são fatores de predisposição da violência, ou elas são muitas vezes derivados da violência. Aqui tem um tema que a gente precisa pensar. Produzimos pouquíssimos efeitos nessas áreas, né? O que seria, então, as razões? E aqui eu avento aqui 4 linhas de pensamento para a gente dizer por que o baixo impacto nas ações contra a violência. A falta de uma política de prevenção que termina por reduzir as demandas, não reduzir, né? A quantidade, muitos países do mundo, a proteção especial é para poucas pessoas, não é? Porque ela é cara aqui, tudo. Mas o que chega aqui no Brasil de proteção especial muito grande, e a gente fica nessa política que popularmente chamada de enxugar gelo. A demanda que chega é muito grande e a gente não consegue, né, do sistema de justiça, na defensoria pública e tudo. Então precisava reduzir. E aí, reduzir como essa violência, não é? Reduzir como? Prevenção. A gente precisa de prevenção. Agora, veja bem, prevenção universal, eu faço uns cálculos aqui, se a gente estivesse juntos, nós todos no Brasil, empenhado em ampliar a jornada escolar e empenhados em aumentar a educação infantil, a gente ia reduzir quase todos os tipos de violência contra a criança. Grande parte da violência contra a criança ocorre no contraturno escolar, não é? Eu fiz aqui o cálculo. As demandas de primeira infância e educação infantil no Distrito Federal são mais ou menos 30% da ação do Conselho de Direitos. Não é? Então, se a gente tivesse atuado, a gente poderia reduzir. Mas a gente está falando também aqui de trabalhos para gerar novas masculinidades, superar a masculinidade tóxica. Veja bem, quase nenhuma política pública no Brasil tem componentes de mudança do comportamento dos indivíduos, não é? A chamada a mudança de indivíduo. A gente não inclui nas políticas de trabalho infantil, nas políticas de tudo, elementos de mudança do comportamento que gera mudança. A gente deixa muito essas mudanças em razão das campanhas, não é? E as campanhas, elas são importantes, geram nível de mobilização, mas nem sempre elas geram mudança de comportamento, certo? Então, acho que a gente precisa avançar. Outro problema é o problema da falta de cobertura e da atuação setorizada. Aqui, vocês já me ouviram falar, quem já me ouviu falar vai ver aqui que a
a nossa nova empreitada, que é a lei da escuta protegida, do atendimento integrado à escuta protegida. A gente descobriu, infelizmente, né, que os baixos índices de condenação dos autores de violência ou da possibilidade deles, inclusive, entrar no programa vamos dizer, né, repaginação, algum nome de prevenir a reincidência, a gente percebeu que está muito relacionado com os métodos nossos primeiro escutar as crianças várias vezes até elas não querem mais falar, né, que é a revitimização, elas falam até 10 vezes sobre o fato ocorrido, o que gera de um lado a revitimização e de outro vai cronificando aquilo que podia ser um episódio de violência vira um trauma, né? E, por outro lado, isso afeta diretamente nos níveis de responsabilização, que é um dos fatores. E veja bem, e aqui falando com defensores, eu queria dizer que a nossa defesa não é para o Estado penalista, não é nada. A gente fala de responsabilização no sentido de freio, né, que as pessoas precisam frear em relação ao abuso, e agora a gente está vendo isso com o FELCA aqui, né, toda essa movimentação. Agora, veja bem, baixos níveis de responsabilização, né, por causa das formas de coletar evidência, porque muitas vezes o Estado adulto-centrado não sabia ouvir a criança e, pra vocês terem uma ideia, grande parte 85% dos atos de violência sexual eles não deixam vestígios, não é? Eles não deixam vestígios. E o que deixa vestígios, cerca de 15%, 10%. Então, se a criança e o autor que participa, normalmente ele nega, né? Então, se a criança não falar, a gente não vai ter esse elemento. Mas se não falar, mas quando ela fala, a gente também não sabe escutar, certo? Bom, enfim, quero passar aqui já indo para as estratégias finais aqui, para a gente abrir nosso diálogo, né? Outra questão também que aí, defensoria, as promotorias de infância, todos nós, aquilo que eu falei, a gente não tem um banco de dados com a ocorrência da violência. Nenhuma cidade hoje sabe dizer, na ponta da língua, vamos dizer como eles diziam antigamente, quantos casos de violência teve. Não é? A gente, com toda a inteligência artificial do mundo, a gente não sabe consolidar os dados de violência em âmbito nacional. Não é? Isso é uma urgência urgentíssima que nós precisamos mudar nossas vidas e propor aqui uma incidência. A gente não pode terminar, não é? Chegar ao final dessa década, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sem um banco de dados, né? Os países fazem outros tipos de pesquisa de incidência da violência que não só do atendimento. Eles fazem da prevalência. E nós nunca fizemos aqui no Brasil uma pesquisa de prevalência da violência, né? Usando outros métodos. Enfim, agora vamos lá. O que tem de mais alvissareiro, potente, né, para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes é a Lei 13.431 de 2017, a escuta protegida. Eu acho que a movimentação que essa lei está produzindo no Brasil, ela foi equivalente em menor escala do que aconteceu com o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas ela tem um poder, se bem implementada, de incidir para reduzir os números de violência contra criança e adolescente. Certo? Por quê? Porque ela reordena o sistema de garantias de direitos, né? Dizendo o seguinte: sistema de garantia de direitos. Se a gente não atuar como um sistema, se não tiver um mecanismo de governança
dessa rede no nível municipal, no nível estadual, a gente não vai parar de revitimizar crianças e adolescentes, né? Então, a lei ela é um instrumento poderoso e vamos dizer para vocês que a Unicef, Childhood Brasil, o próprio governo federal está muito empenhado na implementação. E nós temos tido uma aliança muito boa aqui também com as defensorias públicas, nesse sentido de garantir, não é? Bahia, Maranhão, né, Mato Grosso, e mesmo aqui no âmbito nacional, a gente tem trabalhado muito juntos em fazer avançar a implementação da lei. Está sendo complexo, porque essa lei exige que segurança pública, sistema de justiça, trabalhe articuladamente com a rede de proteção no nível local, né? E, lógico, as defensorias têm seus limites, né, de presença em todos os municípios, e tem de potencial e tudo que a gente precisa ver. Mas é importante que essa atuação conjunta no nível municipal. Não, a gente fala aqui de 9 etapas de implementação da lei, eu vou passar rapidamente, eu estou terminando já. Que é importante ter uma equipe de liderança em cada município, ter esse comitê de gestão colegiada, e a base dele está na lei 9.603 de 2000, no decreto 9.603 de 2018, né, fazer um diagnóstico sobre o atendimento do município, desenhar os fluxos, né, implantar o depoimento especial. O Estado da Bahia estava com um déficit muito grande de implementação de depoimento especial. Não é? Eu não sei se a gente já avançou, porque eu atuo muito lá com Vitória da Conquista, a gente tem um projeto piloto lá pelo Unicef, mas é um dos estados que tem menos equipe técnica do judiciário, né? Então, a gente precisa realmente avançar. Os protocolos unificados, né? Construir esses mecanismos de gestão, e aí as políticas de formação elas devem ser continuadas, né? E atualmente elas são, que eu brinco assim, elas são de vez em quandenárias, as políticas de formação, não é? Elas não acontecem de forma acumulada, e eu digo que quando a gente consegue um dinheiro para produzir um evento, aí participa pessoas que já têm muitos anos, né, de trajetória, outros que estão chegando agora, e esses eventos acabam não tendo continuidade, né? Agora, bom, quais são os desafios? E eu já caminho para o final. E aí é importante para esse grupo de reflexão temática aqui das defensorias. Bom, políticas econômicas e políticas sociais com medidas de proteção de crianças em situação de vulnerabilidade, não existe uma articulação, né? As políticas econômicas estão sendo tomadas de cá, saúde e educação estão tomando para cá, e aí compete aos direitos humanos fazer essa política de proteção especial, de proteção das vítimas, né? Como se fosse possível proteger vítimas sem movimentar a economia, sem movimentar as políticas sociais. Essa desarticulação me fez brincar aqui nesse evento que eu estava lá, que a gente precisa urgente de um movimento de economistas pela infância. Nós precisamos reunir os economistas, as pessoas que estão fazendo as políticas econômicas, para uma sensibilidade para as crianças. O impacto dos ajustes econômicos, né, sobre a vida de crianças é enorme. E a gente já teve, Helena, né? A Helena deve se lembrar, nós tivemos já o grupo da USP pensando na economia com a face humana, né? Nós já tivemos movimentos de economistas. Agora a gente está mostrando aqui, estamos fazendo um estudo aqui no Unicef do custo da violência. A violência tem um custo muito grande. Bom, o que eu diria assim, que ademais da gente estar atento ao orçamento, o investimento que está no Congresso, a gente devia também pensar
nos custos que a violência produz na sociedade, nos gastos, né? E pensar também como é que a gente podia melhorar as políticas econômicas, né? A ênfase da proteção especial, né, da criança e do adolescente tem muito pouca incidência sobre as causas estruturais, né? A falta de uma política de prevenção é generalizada, né? Quase não existe. A gente faz campanha do 18 de maio, o Maio Laranja, a lei contra os castigos físicos, Menino Bernardo, mas a gente não tem campanhas sistemáticas de mudança de comportamento, né? Então, aqui são diferenças. E aí vem algumas coisas de recomendação do comitê ao governo brasileiro, comitê da convenção, certo? E é muito importante que também as defensorias estejam atentas às recomendações que são feitas ao Brasil. Eles disseram, maiores investimentos na implementação do plano decenal, né? Fortalecimento dos esforços para combater a discriminação, a estigmatização e a exclusão social, né? Priorização do orçamento criança, criação de mecanismos de coordenação intersetorial das políticas, não é? Melhoria do sistema de produção de dados, implementação de mecanismos independentes de monitoramento das políticas da criança, não é? E aqui vai um chamamento que é reproposição do movimento de defesa da criança. Mais uma vez aqui, a gente precisa, não estou dizendo que o movimento de defesa da criança seja sociedade civil, né? E no momento mais profícuo deste movimento, a gente tinha Hélia Barbosa, né, atuando também como sociedade civil, mas também como defensora. Nós tínhamos muitos promotores, né, Paulo Afonso Garrido, nós tínhamos em cada área, a gente tinha nesse movimento, e ele tinha uma certa organicidade. Essa organicidade está perdida. Outro dia eu falei que o CNJ, a pauta da criança e adolescente do Conselho Nacional de Justiça, está sem liderança, né? Está abandonada. Então, a gente pensar nos recursos aqui, e realmente, para finalizar, tomei mais tempo do que eu devia de vocês já, o movimento pró-lei 13.431, como a gente disse no início, que para nós que estamos há muito tempo na defesa dos direitos, trabalhando academicamente, né, e tecnicamente no Unicef ou na UNB, que eu faço parte também, a lei da escuta protegida, do atendimento integrado, ela é mais do que a lei, como a gente falou. Ela é a expressão jurídica de um movimento. Qual é o movimento que está por trás e que nós estamos convidando aqui todos vocês? Alguns, com certeza, já fazem parte, outros a gente está esperando que faça parte, que é o movimento de assegurar que os direitos da criança sejam, de fato, respeitados, pela urgência de políticas de prevenção à violência, né? Um próprio estudo feito por Davi Carneiro diz que não tem leis. Esses anos de Congresso Nacional não passaram leis sobre prevenção à violência, né? Um pouco da Henri Borel ali, mas a gente não tem políticas, não tem leis, né? Pela atuação intersetorial dos órgãos que provê serviço, sem articular, a gente não vai parar de revitimizar as crianças, né? Pela escuta e valorização da voz das crianças, vítimas ou testemunhas de violência, por protocolos humanizados de investigação policial e exames periciais. Eu queria dizer para vocês que me consternou muito, né? Lógico que os peritos, né, são pessoas que cooperam e tudo, que têm uma capacidade de análise dos exames periciais, mas grande parte dos peritos sabem fazer análise pericial, mas não sabem conversar com criança, certo? E examinar a criança. E um dado chocante que tem lá em Rondônia, estou acompanhando um projeto lá também, as crianças de um dado município têm que viajar 150 quilômetros para fazer um exame pericial. Ele tem que ser levado e sendo criança.
né? Chega lá, ainda tem que esperar, ou entram em Instituto de Medicina Legal, que tem exame de corpo de delito para penados, a gente tem que enfrentar as mulheres que foram vítimas de violência, tudo ali naquela recepção muito pouco humanizada, né? E, por fim, pela transformação da cultura jurídica de atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência. Dizer, transformar o ambiente adulto-centrado do mundo jurídico em uma cultura centrada na proteção de crianças e adolescentes. Queria agora agradecer a vocês demais e pedir desculpa pela exposição um pouco longa, não é? Mas eu queria chegar neste momento aqui para a gente contar com essa força, né, potente das defensorias públicas para ajudar e investir nesse processo de transformação dessas culturas, né, da cultura do atendimento, né, da garantia da cultura de respeito. Muito obrigado e eu estou aqui à disposição para trocas de ideias e perguntas, se for o caso. Professor, muito obrigada, né? Nunca é demais ouvir a sua experiência, ouvir o seu aprendizado. Eu vou pedir aqui ao auditório para que o senhor possa ouvir daí. Uma salva de palmas. Obrigado. Porque o senhor trouxe para nós as nossas preocupações, a nossa angústia e também o nosso propósito aqui de dar continuidade e, ao mesmo tempo, iniciando com a primeira reunião temática agora de 2025, os nossos propósitos dessa articulação, que nós percebemos que não acontece no país inteiro, e nós ouvimos isso, não apenas dos municípios, mas também do nosso estado, a nível nacional. Ouvimos isso no momento de reunião com a Comissão Interamericana, essa articulação para o combate à violência contra a criança e adolescente precisa se fortalecer aqui no país. Antes de passar a palavra aqui às nossas representantes no dispositivo, eu quero saudar especialmente a presença também de outras especializadas temáticas, né, no contexto dessa interdisciplinariedade da atuação da Defensoria Pública. Estão presentes aqui conosco a coordenadora da nossa especializada cível e doutora Guiomar Fawaz, doutora Eliana Reis, perdão, e a nossa coordenadora da especializada em curadoria, né, doutora Guiomar Fawaz. E eu quero saudar especialmente aos colegas Rosane Teixeira, com atuação na nossa instância superior, e aos colegas, companheiros e companheiras de Jornada da Infância e Juventude, doutora Gisele Aguiar e doutor Lucas Melo, né, com os quais mais aproximadamente eu partilho as angústias do dia a dia nas temáticas da criança e adolescente. Eu gostaria, então, de passar a palavra, né, vou começar por doutora Helena Oliveira, Unicef, e então a gente segue para as suas colocações. Primeiramente, bom dia a cada um e a cada uma, senhores e senhoras defensores desse nosso estado da Bahia. Doutora Gisele, um grande abraço. Cumprimentando aqui a doutora Carmen, em nome de quem cumprimento todos os meus colegas aqui nesse dispositivo. Uma saudação especial à doutora Elia Barbosa, e meu colega Benedito, professor Benedito, irmão, amigo, colega de trabalho de longa data, e é sempre muito bom lhe ouvir, sempre em qualquer tempo, colega. E eu trago aqui algumas poucas palavras mesmo, só de
na verdade, agradecimento por essa parceria com a Defensoria Pública da Bahia, Unicef aqui no Estado, já há algum tempo, ou de longa data, muito antes de mim até, na figura de Rui Pavan, estabelece essa parceria com a Defensoria Pública, e muitas histórias aí, nesses 35 anos do ECA, podem ser contadas desde esse processo. Então, eu chego, na verdade, muito mais para somar e continuar, com o compromisso de continuar esse laço forte, e que hoje aqui se consubstancia com essa atividade importante junto a todos os defensores e defensoras da Bahia, discutindo 35 anos do ECA, no tema mais focado da prevenção à violência e a discussão da 13.431. E para nós assim, é uma alegria agregar a essa iniciativa da Defensoria, e compondo com meu colega de Brasília, que tem uma história, como todos nós conhecemos, de longa data, no tema e em tudo, assim, um grande mentor, tutor, né, histórico aí do movimento, literalmente. Então, não poderia ser diferente para contribuir para o enriquecimento da iniciativa aqui na Bahia. Então, acho que é isso que eu trago, no sentido de que estamos juntos e devemos seguir dessa maneira cada vez mais. Eu acho que o professor Benedito coloca desafios para a gente importantes, inquietações, né, com relação a esse histórico do ECA. Enquanto eu assistia ao vídeo dos meninos ocupando as cadeiras do Senado, do Congresso, fiquei pensando se a gente teria hoje, na atual conjuntura, força e poder e condições de reproduzir aquela cena hoje. Quantos esforços a gente precisaria fazer? Só um cenário de imaginação, uma simulação aqui agora mental, se a gente conseguiria. O que a gente precisaria mover nessa sociedade atual, nos 27 estados, porque ali estavam representados meninos dos 27 estados, a gente teria que fazer hoje para reproduzir aquela cena verdadeiramente. Então, é desse tamanho, é essa distância, são 35 anos do ECA, essa é a medida. Então, é isso, são inquietações que nos fazem realmente refletir, analisar, para ganhar forças para continuar a luta, né? E fazer a história daqui para frente, continuar essa história, que é uma transformação. Muitas contradições e incoerências, muito bem pontuada pelo professor, e que nos desafiam mesmo. Então, é com essa reflexão aliada a isso que eu agradeço essa participação, esse momento aqui, estarmos juntos e seguindo, né? Obrigada, doutora Carmen. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a doutora Carmen pelo convite para participar da discussão desse tema tão importante e por entender a importância da transversalidade entre as temáticas, né, da infância e de família, e colocar a especializada de família à disposição da infância, né, para a gente aproximar aí os laços e poder caminhar juntos, né, na discussão das temáticas e na resolução dos conflitos, né, que perpassam, né, tanto pela infância como por família. E agradecer mais uma vez pelo convite. E vamos às discussões aí dos temas. Olá, bom dia a todos e todas. Venho agradecer também o convite. Achei muito importante esse resgate histórico que foi feito, né? É uma época que eu era bem nova, então a gente tem algumas referências, mas é muito importante ver os vídeos. É uma imagem bem impactante ver tantas crianças ocupando um espaço político, né, de poder. A gente fica realmente pensando como essa cultura que a gente vive hoje, muito individualista, muito virtual, né, como é que a gente consegue trazer esses jovens e crianças e adolescentes para a participação política e para ocupar os espaços nesse mundo que a gente vive hoje, com os desafios que a gente tem, né, que é importantíssimo. Outra coisa interessante que eu achei foi o diagnóstico de que a gente conseguiu evoluir na normatização, inclusive nossas normas foram espelhadas em muitos países, mas continuamos com a mesma questão de não conseguir mecanismos de efetivação de direitos. E isso só realmente traz para a Defensoria a importância que a gente tem de contribuir, né, com esse desafio dentro do sistema de justiça. Eu achei bem interessante a palestra.
e também saber que esse tema ele não tem, como você falou, uma pessoa responsável por encabeçar no momento dentro do CNJ, né, que é uma pauta importantíssima, e que esses movimentos precisam realmente se fortalecer, né, e ocupar para as futuras gerações, porque são lutas que nós temos para pessoas que têm essa idade, é uma questão geracional, têm essa idade de hoje, mas que no futuro vão ser idosos ou adultos. Então, é uma luta que se tem pelo futuro, né? Pela possibilidade de se viver uma infância e uma adolescência sem violência, com saúde, com oportunidades, com direitos diversos, inclusive direito ao meio ambiente, que é uma questão que os jovens e que as crianças hoje e adolescentes estão debatendo mais do que nessas gerações passadas. A Fazenda Pública está aqui, se disponibiliza, né, para fazer esse diálogo. É muito importante, na prática, a gente tem muito contato com a infância na parte de saúde, né? Algumas questões que a gente tem atuações muito próximas e a gente se disponibiliza para contribuição no debate. Bom dia a todos, colegas aqui presentes, doutora Carmen. Obrigada por você estar iniciando ou reiniciando essas discussões. Me chamou muito a atenção do meu papel nesse processo enquanto defensora pública. Bené, posso chamá-lo assim? Querido Claro. Bené, essa é a história viva dos direitos humanos e direitos humanos de criança e adolescente, violações e tudo mais. Então, foi muito rico o que você colocou aqui. Me fez recordar a memória o tempo todo. Aliás, se me permitem, só para dizer que estou retornando ao cumprimento do meu papel. Tive muitos problemas de saúde após a pandemia e tal. Por último, tive uma queda. Essa queda levou a uma cirurgia que foi muito complicado, muito sofrido. Fiquei com um pé que eu pensava que ia perdê-lo. E eu que sou diabética. Bom, Bené, você fez uma recuperação da história para nós aqui, todos aqui, eu acho. E a gente está precisando disso. Eu comecei a fazê-lo, a partir, se me permite, não por vaidade, mas para mostrar como é importante. Eu fui premiada em 3 meses, 2 vezes este ano. Reconhecida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento, não fui porque o pé estava muito ruim, e agora recente pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança. E aquilo essa retomada ao passado, meu marido disse assim: Hélia, você não foi esquecida, você fez algo que ficou. Quando a gente faz as coisas que ficam, elas têm que retomar. Pense na sua volta, porque você não vai, porque eu tinha perguntado, eu vou para o evento? Vá, deve ir. Então, assim, aí eu fico aí pensando que é um dever mesmo meu, ver o que eu ainda posso oferecer, o que eu posso contribuir, uma vez que eu estou sendo premiada. Eu tenho esse dever, né? Então, foi muito gratificante eu ter sido premiada para me chamar a atenção, e hoje eu levantei cedo e disse, irei ao encontro. Foi muito legal tudo que você colocou, Bené, não precisa repetir, mas eu queria saber se você acredita que a gente possa realmente fazer uma mudança, porque me parece que eu tenho conversado com todos os níveis de pessoa, a partir da minha própria família, já tenho netas, converso muito, não se discute na escola, pelo menos na dela, o estatuto, estou propondo à diretora a fazer isso, com a família também não, e de vez em quando se altera um pouco a voz, por isso ou por aquilo. Olha, estou aqui, lembro do Conselho Tutelar, falo isso direto para a minha secretária, chegou um dia, se me permite contar isso, para as mudanças que a gente consegue também, com coragem. Meio assim, que ela estava realizada, porque desabafou, levantou a mão, porque o menino foi ousado e deu porrada no filho. Falei, agora que você acabou de narrar, eu agradeço a confiança, mas eu tenho o dever de chamar o Conselho Tutelar para sua casa. E é o que eu vou fazer. A mulher ficou de toda forma, chorou, pediu para não fazer. Então, promessa,
vai bater nunca mais. Nunca mais. Porque da próxima eu irei. Você sabe que eu irei. Bom, até agora parece que está tudo mais harmonizado, né? Então, assim, não conhece o estatuto, não sabe direito o que é conselho tutelar, sabe essas importâncias de saber que existem as instituições e as autoridades, quem quer que seja, mas não estão chegando para as pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é que o estatuto não é conhecido, ou está deixado de lado. O que está acontecendo? Então, alguma coisa tem que ser feita, Helena. E eu quero dizer que estou aqui e estou me aposentando, Carmen, da Defensoria. É apertado, dói o coração, mas vou ter que fazê-lo. E aí eu estou me arrumando para isso e ficar mais disponível. Tenho escrito, tenho lido, tenho estudado, porque nunca posso deixar de fazer, né? Então, eu agradeço por você estar realizando esses encontros agora de discussões temáticas e me coloco dentro das minhas possibilidades à disposição para vocês, para você, Bené, se precisar de mim, estou aqui. E muito obrigada por você ter vindo aqui, por você estar colocando seu conhecimento com tanta profundidade. Essa pesquisa da história, é importante conhecer a história, para saber onde a gente cresceu, onde a gente falhou, o que está faltando, o que podemos ainda fazer, não é verdade? E talvez seja isso. Criança e adolescente ainda são prioridade. São sujeitos de direitos e em condições peculiares de desenvolvimento. Eu não ouço isso em lugar nenhum. Criança é um ser em condição peculiar de desenvolvimento e, por isso, merece proteção integral. E o interesse superior? Parece que é um bicho-papão. Ninguém fala mais. Então, os princípios do ECA estão esquecidos. A gente precisa resgatar isso. Porque, de repente, se convence as pessoas quando você mostra o que é, o porquê, e porque o legislador colocou lá para que nós possamos e devemos cumprir. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo no coração. Obrigada, doutora Elia. Obrigada, colegas. Eu vou franquear a palavra às presenças, né, aos colegas aqui na modalidade presencial, se quiserem fazer alguma colocação, para professor Benedito, doutor Lucas, doutora Gisele, doutora Laísa, seja muito bem-vinda, a nossa defensora pública da Infância e Juventude, também atualmente assumindo a coordenação executiva das especializadas na nossa capital, mas é essencialmente defensora pública da criança e adolescente. Ontem, professor, só um instante. Por enquanto não veja, né? As pessoas estão tímidas, ainda que no espaço que é nosso mesmo. Ontem mesmo, professor Benedito, eu conversava em um espaço que é muito caro para nós, que é o Conselho Gestor do PPCAM. Uhum. E nesse espaço nós temos alguns enfrentamentos, né, exatamente na seara da violência contra a criança e adolescente. E nós tratamos da questão de saúde, que tem crescido muito, né, a necessidade do nosso olhar sobre a saúde mental de crianças e adolescentes que estão inseridas ou que pedem a inserção no espaço de proteção do PPCAM. E eu narrava que recentemente, a semana passada, eu fiz parte de uma itinerância da Defensoria Pública no território do Sertão Profundo, uma área que foi declarada pela ONU, pela OEA, como área de desertificação. E em um desses municípios, imagine, nós nos deparamos com uma coisa que eu não pensei que realmente ainda pudesse subsistir, que é não ter água encanada na cidade. Exato. Então, assim, o nosso serviço de saneamento e abastecimento, a Embasa, ela não está nesse município. Se não existe água encanada, né, à disposição da população, nós tivemos dificuldade
e não encontramos, e está ali a minha companheira de itinerância, a doutora Eliana Reis, que é da nossa especializada civil, nós não conseguimos identificar a estação de tratamento desta água. A informação que nós tivemos é que a população recebe uma porção daquela solução de hipoclorito para higienizar a água. E a gente também não sabe se eles têm informação. E aí nos deparamos com a situação de abuso de álcool e outras drogas por parte de crianças e adolescentes, situações de abuso e exploração sexual, também do trabalho infantil. E eu me lembrava daquele filme, A Invenção da Infância, em que uma das crianças, em algum momento, ele diz: eu sei que eu não sou adulto, mas eu também acho que eu não sou criança. Porque ele trabalha numa jornada tal qual um adulto, né, e sofre todos os reveses, né, desse trabalho infantil de uma forma tão precoce. Em um outro município, todas as terças-feiras, dias de feira, existe uma ausência de quase 70% de crianças e adolescentes nas salas de aula para o trabalho infantil na feira da cidade. Então, eu me junto à pergunta, né, de doutora Hélia, e eu pergunto, em nome de uma coletividade, professor, nós ainda acreditamos, né, nessa modificação, e o que a gente precisa, né, efetivamente trabalhar e despertar para que a gente mude uma realidade com a qual a gente se depara há tanto tempo. Muito bem. Posso ir aqui e dar um palpite? Olha, Deve, por favor. Então, o que eu penso assim que a gente precisa ter um maestro para a nossa orquestra, certo? Nós precisamos da organicidade e fazer uma ação mais planejada como movimento de defesa da criança, não é? Por exemplo, construir uma agenda de convergência, né, de aspectos para tocarmos todos juntos, certo? Uma ação mais planejada, né, em relação à violência de gênero, racismo e tudo, uma ação mais orquestrada, né, e eu acho que se a gente atuar, não é, mais, porque também a gente foi se individualizando, né, trabalho infantil, convivência familiar comunitária, né, e tudo isso são movimentos importantes, mas agora está na hora da gente retotalizar, né, e voltar a uma ação mais coordenada e com uma agenda mínima. A gente até pensou que aquele movimento 227 ia tomar um fôlego maior do que tomou. Né? Mas eu vejo assim, participar dos comitês de gestão colegiada da rede de proteção e cuidado de crianças vítimas ou testemunhas de violência é muito importante, né? Muito importante para ajudar o sistema a funcionar, o SGDCA funcionar para criança vítima de violência. E no plano nacional aqui, eu acredito muito que eu acho que eu continuo sendo otimista, né, no sentido de que a gente tem, até hoje, todas as modificações do ECA foram para melhor. Não foram sempre as melhores, mas foram para melhor. Né? Até hoje a gente não conseguiu nenhuma derrota substantiva, espero que não consiga, né? Substantiva na redução ainda. Tem o tema da maioridade, tudo que a gente está, né? De vez em quando a gente perde algumas batalhas, mas a gente não perdeu a guerra ainda. Né? Eu tenho a impressão que falta muito da nossa parte
uma certa organicidade e uma agenda comum, certo? Em que Ministério Público, Defensoria Pública, né, os fóruns de defesa da criança trabalhem em conjunto um pouco mais orquestradamente. Foi isso a ideia, Hélia, né, que teve naquele momento. Nós tivemos uma sinergia muito grande, a gente conseguiu o ECA, porque foi uma comunhão, foi uma grande convergência de esforços e tudo. Eu acho que a gente precisa aprender com as lições e retomar a direção do movimento de defesa da criança, né? De ter espaços de elaboração de estratégias. A gente viu os conselhos tutelares, está cada um para um canto, não é? A gente vai, um conselho tutelar, 5 conselheiros, cada um tem um procedimento diferente, né? Por falta dessa estratégia. Então, acho que está na hora de a gente fazer uma retomada e de buscar essa agenda comum e avançar mais coletivamente, né? Eu vi dizer que o Conselho Nacional de Justiça está no processo de mudança agora, vai entrar vai entrar como juiz auxiliar o doutor Hugo, né? Da gente trabalhar com ele, parece que a conselheira vai mudar também, a conselheira que está encarregada da pauta, não é? Então, eu acho que assim, e também no nível estadual, né, a gente ter esses momentos de mais articulados de atuação, não é? Precisamos muito desses momentos. Então, eu acho que tem muita possibilidade. E essas horas agora, como diz, não é hora, a gente pensa na redução da maioridade penal, mas também é a hora da gente advogar pela justiça juvenil, né? Já e ir para frente, né? A construção de direitos é dinâmica, né? E a gente não tem que ficar só satisfeito com o que já conquistou, mas tem mais possibilidades, dinâmico, e a gente tem que pensar, sair só da trincheira, né, uma expressão meio bélica aqui, mas sair para para pedir mais, para fazer uma agenda tão ousada como foi o ECA naquele tempo, né? E é possível a gente está enfrentando mais os desafios, mas lembra também que naquele período a gente enfrentou a ditadura militar, não é? Então agora a gente está enfrentando a ultradireita, né? Mas a gente também, na época do ECA, não eram tempos fáceis, certo, Helena? Não é? Então a gente pode aprender aquele movimento agora e recriar aquelas condições. Eu acho que as condições têm que ser recriadas. Elas não se dão por si, mas elas são recriadas. Bom, eu acho que é isso e continuo um otimista, bom, pelo menos assim, muito persistente e tentando inventar soluções, né, para o tema da violência que me sensibiliza muito, a violência contra crianças e adolescentes. Eu venho tentando inventar, a gente inventou a lei da escuta protegida, buscou fora do país, né? Helena, a gente está enfrentando a violência armada, então a gente não para por aqui, e a gente continua. Mas sinto que a gente precisa orquestrar as nossas ações, porque nós estamos muito isolados uns dos outros, não é? Precisamos criar uma instância orgânica de articulação entre representantes dos movimentos de criança e adolescente. Retomar aquela fase de militância, de ativista, de direitos, né, Hélia, que tinha os promotores, os juízes, tinha muita gente envolvida, né, além da sociedade civil. É isso, eu gostaria de reafirmar essa positividade do momento, né, que essas ameaças sirvam não para nos imobilizar, mas para nos reunir e a gente rever
reinventar as nossas próprias estratégias de proteção de crianças. Eu tenho certeza, professor, que a mensagem foi entendida de estarmos mais irmanados, harmonizados, essa segmentação que tem acontecido, né, na própria sociedade civil, em termos políticos, sociológicos, até filosóficos, também tem se estendido muito às instituições, né? As defensorias, eu falo do sistema de justiça, as defensorias, as promotorias e as representações do judiciário realmente têm atuado de forma bastante isoladas, cada um elaborando os seus fluxos, os seus entendimentos, mas especialmente quando se trata de criança e adolescente, nós já temos a experiência de que essa atuação isolada não tem funcionado, mesmo porque o sistema de garantia de direito, né, os nossos equipamentos de proteção não estão exatamente dentro do sistema de justiça, mas eles precisam estar conosco e nós atuando junto a eles. Então, professor, muito obrigada pelas suas mensagens de incentivo à nossa luta, né, de incentivo à nossa militância. Nós, né, estaremos buscando essa mobilização. Para nós é muito difícil, enquanto instituição, enquanto defensoria, eu falo de estrutura. Eu vejo os colegas, né, principalmente os que são especializados na atuação, atuarem com muita dificuldade, com muito esforço, mesmo porque, às vezes, existe a defensoria pública especializada, mas o judiciário ou a promotoria não são especializados, cumulam com outras funções. E os colegas no interior, principalmente, que cumulam com todas as outras temáticas, às vezes se deparam com as questões de criança e adolescente, que falta justamente essa articulação. E um dos nossos objetivos aqui, iniciando a reunião temática, é ouvir os colegas, interagir e se tornar também uma rede de apoio interinstitucional e também para com os demais parceiros. A sua presença muito nos honrou, muito nos alegrou, né? E muito até nos desangustiou das questões que a gente, né, traz conosco nas nossas atuações, né? Nós teremos agora um segundo momento em que nós vamos conversar sobre os nossos enunciados, algumas teses institucionais, algumas atuações próprias nossas, e toda a sua fala vai nos enriquecer. Eu vou passar aqui brevemente a palavra para uma colega que é da instância superior, Rosane Teixeira. Bom dia a todos, bom dia, professor, aos colegas, a doutora Helena Oliveira. E eu venho aqui, assim, humildemente, primeiro pedindo perdão por conta da minha ignorância na área da infância, e trabalhei em alguns processos enquanto na curadoria, mas hoje eu me sinto realmente ignorante. Então, o que eu venho hoje é trazer uma questão importante, não só a nível defensorial de defensoria, mas especialmente enquanto sociedade civil. Enquanto sociedade civil, porque hoje eu sou dirigente de um centro espírita no bairro de Paripe. E nesse centro espírita, eu estou construindo lá um espaço pequeno para criança. Eu quero tirar algumas crianças da rua. E lá a gente tem muito. Então, assim, desculpa que eu estou um pouco rouca, sinusite. Então, assim, o que eu quero perguntar qual a efetividade na prática, muito bacana, muito progressista a legislação que a gente tem hoje, muito legal a criação dos órgãos de proteção à criança, mas eu vejo que ainda existe como o professor mesmo falou, ainda existe uma desestruturação na prática. Como que essas ideias todas chegam à comunidade de base
principalmente em relação à proteção, à prevenção desses atos de violência, né? A prevenção em relação a ensinar essa criança os seus próprios direitos. Eu tento fazer eu estou falando de mim aqui, que eu peguei a revistinha que tem a filha de Laís aqui na frente e levei lá para os meninos num dia que a gente distribui a sopa e converso de vez em quando com eles sobre o direito que eles têm. Mas, assim, qual o caminho, qual a orientação que a Unicef passa, não só para essas instituições grandes que têm esse grande objetivo da proteção da criança e adolescente, não só a Unicef, mas todos os órgãos de proteção, o sistema de justiça, como se fala, né? Então, qual a inserção desses órgãos nas comunidades de base? Eu digo assim, comunidades nos bairros suburbanos, como Paripe, né? Comunidades nos bairros periféricos também, como Cajazeiras, aqui o professor não conhece, mas eu estou citando, na Baixa do Petróleo, onde tem lá na Massaranduba, e em bairros que tem essa população de crianças carentes, vítimas de violência de todos os gêneros, de violência, sendo negado a saúde, sendo negado a oportunidade de estudar, sendo negado um lazer, né? Que a minha intenção é trazer isso para eles, um lazer onde eles possam entender que a vida não é só aquela vidinha, né? Mas eles têm que ter esse lazer, têm que ter essa cultura, têm que ter essa biblioteca para ter acesso ao que os nossos filhos têm. Então, eu gostaria muito de entender isso, principalmente no representante da Unicef aqui, né, porque a gente está no sistema de justiça. Então, como isso é muito, muito limitado ainda, a gente não tem essa inserção, a Defensoria não tem essa inserção nas comunidades, mas com essa prestação de serviço preventivo. Tá? Eu queria colocar essa questão em discussão nesse momento. Que bom, doutora Rosane, que você trouxe a questão, não apenas do ponto de vista, né, de ser defensora pública, mas de representação da sociedade civil. E aí, assim, mais uma vez, eu me lembro das palavras de professor Benedito, eu tenho certeza que ele vai lembrar, né, imediatamente da lei do depoimento especial, da escuta protegida. A 13.431 não serve apenas para ouvir a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, mas existe ali o comando muito importante, que a gente não se debruçou ainda sobre isso, de se fazer um monitoramento, né, dos casos e atos, né, de violência e quais os mecanismos estão sendo colocados à disposição desta criança e deste adolescente quando lhes são negados vários dos seus direitos fundamentais, né, a tal ponto de que isso se torna um ato de violência institucional, violência estatal, né, a violência doméstica, né, que precisa estar sendo monitorada, identificada e que vão servir à criação de um banco de dados para que a gente possa se debruçar, né, com mais, justamente, efetividade, né, acerca dessa proteção. E aí eu vou passar a palavra, né, à Unicef, ao professor Benedito também. Isso. Eu posso começar, Belê, por aqui. Claro. De uma maneira mais... Me escutam bem? Me escuta bem, Belê? Escuto bem. O microfone pareceu baixinho. Começo por aqui, em função da própria atuação do Unicef aqui no Estado, né? Eu sou coordenadora do escritório do Unicef aqui para a Bahia e temos atuação aqui, não só aqui, mas também em Sergipe e Minas Gerais. E eu queria começar reagindo à indagação da defensora,
conectando a última fala do professor Benedito, relacionado a esse exercício, ou da perspectiva, né, de que um dos caminhos de saída desse grande imbróglio que a gente hoje está vivendo no desafio da proteção e da defesa dos direitos de crianças, que é essa organicidade, essa retomada de um fórum mais orgânico, né, e de reacender aí a chama dos atores, né, e é muito interessante, simbólico que a doutora Hélia Barbosa traga esse momento de assim, eu estou retomando o lugar de cena, né, estou voltando ao palco, né, como uma atriz importante que foi, que é e continua sendo nesse cenário tão importante, e exatamente nessa fala da organicidade, essa retomada, né, do repensar de um espaço mais uníssono, né, mais fortalecido, né, frente a essa, como estratégia de enfrentamento. Associado a isso, eu quero trazer a sua questão, a sua indagação, defensora, no sentido de que há um movimento dentro desse pensamento que é o de, e a Unicef tem adotado nesses últimos anos, um movimento na direção das comunidades, de olhar a ponta, de olhar o que a transformação acontece na ponta, na base. Então, é preciso que haja um movimento uníssono, né, conjugado, não só da agenda política de promoção e garantia legal, né, legalista, mas também dentro do direito não só ordinário, mas universal e internacional, mas também o que acontece na base. Ao final das contas, a gente assistiu à emergência do Estatuto a partir de um movimento de base. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua é um dos movimentos de base na área da infância e adolescência, históricos, e que sentaram ali no Congresso, a gente viu, e consubstanciou uma lei. Em grandes linhas, né, é isso. E isso precisa andar junto. E o Unicef Brasil, mais especificamente, tem se voltado cada vez mais, nesses 35 anos, eu diria que talvez nos 15 anos desses 35 anos, né, talvez menos, uns 10 anos, a esse lugar da ponta, a voltar aí. Ao mesmo tempo que a gente também tem trabalhado em escala, não só apoiar projetos com 50 meninos, 100 meninos ou meninas, né, uma maneira muito pontual, e a gente pulveriza os resultados, a gente entende que a gente acaba não colaborando com a transformação, mas não deixando de reconhecer a força e a potência da comunidade. E aí a gente fala de que comunidades? Não só a comunidade da periferia urbana, mas a comunidade quilombola, ribeirinha, indígena, porque daí vem muitos aprendizados. Quem é daqui de nós sabe melhor sobre a formação e desenvolvimento de uma criança indígena na sua aldeia, aqui nessa sala, se não a própria comunidade? Então é preciso reconhecer essas potências para a capacidade de transformação efetiva. Sabemos aqui, nós, nesse espaço mais ocidentalizado, né, do direito, das coisas, das leis, da academia, da produção, temos aí uma linha de conhecimento, de aporte sobre a possibilidade de transformação e contribuir para a mudança. Mas a gente também precisa reconhecer outros conhecimentos, outras especializações, vamos dizer assim, que está na comunidade, que está no dia a dia, está naquela cultura. E esse é o exercício que talvez nos falte para conseguir agregar força e transformação. Quando o professor Benedito traz a questão de que a gente precisa atuar mais na mudança do comportamento, né, nas atitudes, práticas, concepções e preconcepções de determinados entendimentos da sociedade, a gente também está falando reconhecer essas divergências, os divergentes, né? Então, aquilo que para nós é divergente, mas são outras comunidades, são outros conhecimentos, periferia, que você está trazendo, que tem uma potência e que a gente precisa agregar tudo isso nesse grande fórum
nesse grande fórum orgânico para a transformação. Então, é quando eu junto as duas coisas. Tá? E nesse lugar que o Unicef vem trazendo, nesses últimos 10 anos, como eu falava, de se aproximar mais da comunidade, reconhecendo essas potências como também um valor agregado importante para a transformação, a gente tem estabelecido uma estratégia nos grandes centros urbanos que se chama, e são 8 centros urbanos, que se chama Agenda Cidade Unicef. Aqui em Salvador, a gente escolheu o bairro de Valéria por conta dos altos índices de violência. Né? Isso é um trabalho que a gente está fazendo em parceria, inclusive, com a própria Defensoria Pública, é um parceiro nesse processo. E olhando para os desafios da violência e os homicídios e tantas outras, a violência sexual também, muito resultado do estudo que o professor Bené apresentou para a gente escolhe o bairro de Valéria para começar uma agenda de prevenção às violências, e aí a violência armada nesse conceito, entendendo os impactos dessa violência nessas crianças. E como é que a gente está fazendo isso? Com muitas parcerias, e a Defensoria é uma delas, mas potencializando as forças que já existem lá. E aí a gente conversa muito, o trabalho é muito focado com os jovens e os adolescentes. Então, é a promoção de conversas, rodas de conversas sobre saúde mental, rodas de conversas sobre o tema da violência, gravidez na adolescência, todas as ausências de cuidado, as suas percepções, sonhos, ausência de escola, inclusão socioprodutiva, uma série de iniciativas com a sociedade civil de lá, ou pequenas organizações, mas, sobretudo, com os meninos e meninas, aí criando essa musculatura social, vamos dizer assim, né? É lento, não é uma transformação imediata, a violência vai reduzir de hoje para amanhã porque o Unicef chegou, não. Mas a gente está incentivando, fazendo uma incidência para que aquela comunidade se reconstitua no seu tecido, na valorização. Práticas como a que a senhora exemplificou, que vem fazendo, no somatório, no nível local, faz uma reconstituição fundamental. E é isso que a gente tem olhado cada vez mais. Né? A gente terminou esse ciclo no ano passado, inclusive nessa sala aqui, né, doutora Gisele, realizando o lançamento do estudo sobre homicídios em Salvador. E esse ano a gente retoma a nova agenda por mais 4 anos, exatamente para poder continuar incentivando e dar sustentabilidade para os jovens de lá, e para que eles se vejam e elas se vejam fortalecidos cada vez mais nesse processo. Então, é assim que a gente tem tentado contribuir com respostas nessas grandes capitais, né? E fora outras iniciativas, que aí não precisa, vamos estender muita fala, que a gente também tem feito no sentido de reconhecer os diferentes nichos de história, de legados, de potências que precisam ser retomados para o cenário, né, para o grande palco da transformação, que é o direito de crianças e adolescentes. Não sei se eu contemplei aí a informação querida. Né? Eu vou passar a palavra para o professor Benedito, se ele quiser fazer algumas colocações, e em seguida eu vou abrir o microfone virtual. É isso, Ramila? Para a nossa ouvidora geral, Tamicon Patachó, que também quer se manifestar. Ela levantou ali a mão. Eu até sugeri que ela falasse, né? E a gente posso aguardar pode ser, aqui. Professor. Obrigado. Então, a gente pode ouvir Tamicon. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Quero primeiramente pedir desculpas, eu entrei um pouquinho mais tarde, a gente tive dificuldades aqui com a internet, e dizer que é uma honra poder estar participando desta reunião com vocês, de suma importância. Lembrando que antes de estar ouvidora geral, eu sou professora na minha comunidade, ainda estou como subsecretária do Fórum de Educação Inclusiva dos Povos Indígenas da Bahia, e falar de criança, para mim, é sempre algo muito especial. E, né, lembrando, a Unicef presente, é muito importante para a gente o trabalho que é feito, né, através do Unicef. E quando se fala de crianças indígenas, a gente sente uma deficiência muito grande nessas questões, porque existe a questão cultural, né, que muitas vezes é apagada em determinadas situações. Nós temos, por exemplo, um exemplo que eu trago aqui em relação ao trabalho infantil.
que para muitas pessoas tratam questões culturais indígenas como trabalho infantil. Mas nós indígenas temos nossa forma própria, cultural, de ser e de ensinamento dos nossos filhos. Eu digo isso porque eu já vivi na prática essa situação, quando minhas filhas ainda pequenas trabalhavam comigo, aprendendo a fazer artesanato e aprendendo a vender, porque nós precisamos aprender a nos manter de alguma forma. E, infelizmente, muitas vezes eu era criticada por conta disso. Hoje minhas filhas estão na universidade. Depende muito de como é incentivado nessa situação. E, inclusive, o artesanato nos ajuda a nos manter nas universidades e nos nossos projetos de vida como um todo. Então, assim, é uma questão cultural de ensinar, né, de pai para filha, essas coisas, como o artesanato, a nossa própria alimentação, a cultura no geral. É algo comum entre nós, povos indígenas, e eu acredito também que entre outros povos. E muitas vezes são tidos como trabalho indígena, trabalho infantil. Isso nos machuca muito, porque às vezes nos impede de estar ensinando aos nossos filhos, né, a nossa própria cultura. Uma outra situação que eu gostaria de saber, se existe algum projeto específico da Unicef para povos indígenas, né, para crianças indígenas, especificamente no Nordeste. Porque, infelizmente, eu digo isso, né, não desmerecendo, né, eu entendo que nós, povos indígenas, estamos espalhados por todo o Brasil, mas o Nordeste, muitas vezes, ele é invisibilizado em algumas causas. Então, eu gostaria de saber se tem algum projeto específico da Unicef para crianças indígenas no Nordeste, e também como a gente pode fazer, né, para trazer, se não tem, e mesmo que tenha, que a gente possa estar tendo mais espaço, como fazer para isso, né, para estar participando mais dessas questões de projetos da Unicef em comunidades indígenas, voltado, né, para as nossas crianças, porque, eu digo isso porque as nossas escolas aqui na Bahia, por exemplo, a grande maioria das escolas são estaduais. Atualmente a gente está num cenário até melhor, né, no último governo. Mas, para vocês terem uma ideia, nossas escolas nunca tiveram um espaço físico, por exemplo. É a primeira vez que estão construindo escolas indígenas nas comunidades, neste governo. Então, é absurdo isso, né? E mesmo assim, ainda não alcançou todas as comunidades. Ainda temos escolas que estão iniciando, outras nem iniciaram ainda a construção. E nós precisamos garantir uma educação de qualidade específica para as nossas crianças. Por mais que a gente entenda que o espaço de aprendizagem é onde nós estamos, mas nós precisamos desse espaço físico e contemple, né, como escola em si, até para garantir que nossas crianças sejam preparadas para estar na aldeia, mas também para estar com o pé no mundo. Porque é assim que funciona a nossa educação escolar indígena, né? Nós preparamos os nossos pequenos para não sair da aldeia, mas também para ter direito a conhecer o mundo. E, por enquanto, é isso. A gente fica aqui contribuindo sempre que puder. Obrigada. Obrigada também, pela sua participação. Doutora Laísa Rocha tem uma colocação a fazer. Boa tarde, eu estou antecipando. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, bom dia, professor, aos colegas que nos assistem ou que nos acompanham aqui remotamente. Na verdade, é mais até só a título de esclarecimento sobre a fala da colega doutora Rosane, em relação a Defensoria Pública estar presente nos territórios, né, enfim, de maior vulnerabilidade. E aí eu queria trazer um informe que no próximo sábado a Defensoria Pública vai estar formalmente assinando com o governo federal, né, junto ao Ministério da Justiça, a um termo de cooperação para o Pronaf Juventude. A Defensoria Pública, infelizmente eu não poderei estar presente, quem irá nos representar será a doutora Carmen, que estará lá. Mas assim, eu acho que é um importante passo para nós estarmos nesses territórios, e a Defensoria Pública é a única instituição do sistema de justiça, né, que está integrando o Pronaf Juventude, e a gente vem dialogando muito com a equipe, e eu penso que a partir disso a gente vai poder desenvolver um belíssimo trabalho,
né, em prol dessa juventude que está, sobretudo juventude negra, né, que está nesses territórios, com o importante papel da Defensoria Pública, inclusive, de fomentar a educação em direitos. Então, é mais assim, a título de informe, que é uma novidade, porque o termo, né, será assinado amanhã, e eu acho que pode ser um importante passo para nós chegarmos a esses espaços e a esse grupo tão vulnerabilizado. Eu quero, então, Laís, aproveitar e colocar o espaço lá à disposição para, se quiserem fazer reuniões com a comunidade, a gente tem um espaço bom lá que dá para fazer esse tipo de acesso, ter acesso não, no bairro de Paripe, no subúrbio. Inclusive para a Unicef, para a Defensoria, se em algum momento, se em algum momento tiver essa interação com a comunidade, colocar à disposição o espaço que nós temos e que nós estamos aumentando e melhorando lá. Pronto, nós ouviremos agora professor Benedito. Em seguida, a gente vai encerrar essa primeira etapa, né, do nosso evento. Muito bom ouvir aqui todas, né? Eu queria dizer que realmente, né, e Helena pode me secundar, né, e o Unicef vem caminhando em duas estratégias, né? Uma é da inclusão dessas crianças indígenas, quilombolas, né? Nós temos os migrantes, né? Então, tem uma série de esforços no sentido de incluir. O outro é no sentido de ter uma política mais focalizada. Por exemplo, aqui no Norte e Nordeste, a gente tem duas estratégias, né? O selo Unicef, que melhora a integração de crianças indígenas, escolas e tudo. Temos a agenda que a Helena falou, que são para os grandes centros. Então, tem a Agenda Cidade Unicef, ela está em Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís do Maranhão, e essas estratégias a gente está caminhando para territórios, né? A Helena falou do bairro de Valéria. Agora a gente está tentando, e aí na fala com a doutora Rosana, nós estamos tentando ver como é que opera a prevenção nos territórios, né? E muito importante. Eu queria lembrar, e a Helena tem esse material, o Unicef trabalhou com o MPT, o Ministério Público do Trabalho, né, uma experiência incrível que está documentada, que foi também atuar com as crianças e adolescentes de terreiros, não é? Acho que foi em Cachoeira, não é? Eu não sei se São Tomé de Paripe a gente tinha, mas a gente tinha alguns bairros que a gente começou a trabalhar com a prevenção à violência, ensino dos direitos com crianças de terreiros, não é? E aí eu queria passar dessa história para dizer que tem outras lutas que nós estamos chegando, por exemplo, que nós defendemos muito durante o ECA a descentralização das políticas para os municípios. Esse foi um passo importante. Agora, nós estamos um pouco sem mecanismo para discutir essa falta de prioridade à criança e adolescente, o quanto que ela é uma questão verdadeiramente orçamentária ou quando é verdadeiramente política, ou se é as duas coisas juntas. Porque tem municípios e aí que investem mais do que outros na infância, né? Tem municípios que têm conselheiros tutelares melhores, remunerados, com mais estrutura. Então, a gente está começando agora, eu acho que é uma hora de a gente fazer um exame, não é? Correto, ou os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Se é uma política de cofinanciamento com o governo federal, uma linha de financiamento, que tem municípios que não conseguem, não estão fazendo as ações que deveriam fazer de proteção da criança. E aí é vontade política ou é um problema financeiro
de fato, orçamentário, né? Tem municípios muito pequenos e tudo. Possivelmente as duas coisas, problema financeiro e problema de vontade política, não é? Mas a gente começa a se perguntar agora, por exemplo, se a gente não devia ter como tem os CREAS, não é? A política de cofinanciamento para outras áreas de proteção da criança, não é? Cofinanciamento para atuação junto com as crianças indígenas e tudo, começar uma linha de cofinanciamento dos centros de atendimento integrado, né? Pensar em cofinanciamento para melhorar a estrutura dos conselhos, né? Até que ponto essa descentralização prevista sem uma capacidade dos municípios de investir, até que ponto isso não estejam retardando os processos de avanços que a gente tem no Brasil, não é? Então, aqui tem um tema para a gente seguir discutindo, certo? Mas as crianças indígenas, elas têm estado, por exemplo, o Unicef realizou uma linda consulta com as crianças para essa nova edição do selo, né, Unicef. E tinha crianças indígenas, né? A gente atuou, né, Helena, na Coroa Vermelha, já há um tempo, em algumas áreas, mas as populações indígenas estão muito, muito no nosso horizonte, né? E a gente está muito, muito empenhado mesmo nessa inclusão, né, no respeito à diversidade e tudo mais. Bom, eu queria encerrar por aqui dizendo que os desafios não são poucos, mas eu acho que outro dia me falaram assim que era preciso muito paciência histórica. Eu falei assim, não, agora já não é mais a época de paciência histórica, é de impaciência histórica e tolerância zero, porque a gente justificou muito em nome da paciência histórica. Agora a gente não pode ter mais paciência com essas negligências e omissões em relação ao Estado. Não é que a lei, só que a lei é boa, não é? Ela é boa e é execuível. O que nós estamos tendo é um conjunto de omissões e de impunidade de quem não respeita a lei e não pratica o direito da criança. Então, acho que agora é a hora da impaciência histórica e da tolerância zero. A paciência histórica não pode nos tornar um histórico paciente passivo. Muito Já bem, não é mais esse momento, né? É verdade, concordo em tudo, professor. Tá bem, então muito obrigado então a vocês e eu vou me preparando aqui para outro compromisso, agora às 11. Obrigada, e nós daremos aqui continuidade agradecendo, né, a sua presença, né, a presença, né, desse dispositivo. Salve a doutora Helena, que ainda permanecerá conosco discutindo algumas coisas, né? Mas muito obrigada, professor, e até uma próxima vez. Bom, presencial, espero. Até a próxima. Um abraço. Bem, colegas, os colegas presentes, as colegas presentes, né, aqueles que estão online, nós teremos, né, agora uma segunda etapa em que nós vamos discutir alguns enunciados, algumas proposições, né, afetas à infância e juventude. Eu quero muito, muito mesmo agradecer a presença das colegas coordenadoras das especializadas, né, de família, doutora Mariana Araújo, do Fazenda Pública, doutora Marta, da curadoria, doutora Guilherme Falazzi, da temática civil, doutora Eliana, para o que eu continuo, peço que continuem conosco, se tiverem disponibilidade, eu sei dos compromissos, né, das especializadas, né, a presença, que eu diria histórica, da nossa colega doutora Hélia Barbosa, né, presença, testemunha e atuação viva, porque não basta dizer, né, que foi presença, que foi, né, testemunha ocular da história.
é bom dizer que, dentro das suas possibilidades, o trabalho tem continuado, né? Esta cena ainda não se afastou, e o nosso intuito aqui é ir se aprimorando cada dia mais na nossa atuação. Muito obrigada, colegas.